Versículo 14 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, diz assim: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Pode se assentar, irmãos? Bom, o pastor me deu o privilégio de pregar hoje, e a responsabilidade, né? Sempre é uma responsabilidade a gente estar diante do povo de Deus. E não importa se é uma pessoa, se é 100 mil pessoas, né? Numa live, se é 10, se é 15. Todo momento que a gente está falando do Evangelho, né? Da palavra de Deus, a gente sabe da responsabilidade que é isso, né? E a gente faz isso com temor, porque a gente sabe que está diante do povo de Deus, né? O povo não é meu, não é do pastor, embora Deus colocou como nosso pastor e aos cuidados deles, né? Enquanto estamos aqui nesse aprisco local, enquanto Deus o tem aqui, né? Esperamos que seja por um bom tempo. A gente entende que nós pertencemos ao Senhor Jesus, que nos deu a vida, então a gente faz isso com santo temor, sabendo que se a gente fazer de forma relaxada e mal feita, né, o Senhor assim cobrará de nós, né, de todos nós, né? O pastor, ele introduziu o culto aqui, ele falou a respeito de como a gente anuncia o Evangelho, a pregação, né, e todos nós temos essa incumbência dada pelo nosso Senhor. A diferença é que aqui a gente faz no púlpito, né, para um público, né, para um ajuntamento de pessoas, mas a gente também faz isso de forma individual, quando a gente fala do Evangelho de Jesus Cristo, para os nossos amigos, desconhecidos, né, pessoas da nossa família, e a gente sempre tem que fazer isso com muita reverência, com muito temor, sabendo que nós estamos falando da coisa mais preciosa, se posso chamar de coisa, né, mas daquilo que há mais de precioso neste mundo, né, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia especial para muitos, né? Para nós também é um dia, todo dia para o crente é especial, né? Não só o sábado, mas o domingo também, domingo de Natal. É o dia que muitos têm a oportunidade de reunir com suas famílias, né? Alguns até vêm de longe, né? Outros vão longe, e alguns até se cansam, né? Muitos afazeres e acabam não tendo talvez aí a condição de vir na igreja domingo à noite, né? A gente já entende isso, a gente já passou por isso. E eu não estou aqui para falar mal dessas pessoas, tá? Não, depois você corta essa parte, tá, pastor? Mas é estranho que num dia como esse, em que a pessoa mais importante, que deveria ser nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes ele fica de fora da festa, né? A gente fala mais do panetone, né? Do peru assado, né? Do churrasco, da maionese, a gente fala dos presentes, e a gente fala até das pessoas, né? Comum a gente ouvir nesses momentos que antecede esse dia, 25 de dezembro, que as pessoas têm como um dia do Natal, né? O dia do nascimento de Jesus, e as pessoas começarem a falar muitas coisas boas a respeito uma das outras, né? Não, você é muito especial, é um dia para você aproveitar com sua família, é um dia a gente experimentar a paz, a alegria, o amor. Só que elas falam de algo comercial, né? Um amor que é comercializado, né? Uma paz que é embalada, né? Com caixinhas de presente, né? Com brilhos de luzinhas de Natal, né? De árvore bem enfeitada. E talvez o significado da essência passa distante disso. Nós estamos diante de um texto que nos remete, de fato, o que deveria ser dito nesse dia, o que deveria ser lembrado e mencionado nesse dia. Creio que para nós não é assim, irmãos. Isso que eu relatei é o que acontece lá no mundo, né? Lá fora. Nosso meio não é assim, né? É um dia diferente, a gente compreende o que é o Natal e a gente age de forma diferente, né? Mas alguns, e até cristãos, não. Esses aí, os irmãos conhecem alguns deles, né? Não sei se somos um deles. Mas o texto que nós estamos aqui diante dele fala a respeito do que de fato deveria ser dito nesse dia
e a gente aprende isso com seres celestiais, né, nesse momento. São anjos ensinando a homens. O texto é bem conhecido, fala a respeito daquele momento que teve o recenseamento, né? O capítulo 2 começa dizendo a respeito disso, em que Maria e José têm que sair da sua cidade, né, a fim de ir lá para a cidade de Davi, chamada Belém. E ali eles têm que ficar, né, por causa do recenseamento. No entanto, a Maria estava grávida, não encontrando lugar, diz o texto, versículo 6, completando-se os dias, né, de ela dar à luz, enfaixou, né, o primeiro diz assim, né, no versículo 6, estando ela ali, completou-se os dias, né, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-se e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É um dos fatos mais lembrados, né, nessa época. A gente anda por aí, a gente vê muitos presépios, né? As pessoas lembram muito bem desse momento de Jesus numa manjedoura, né? O menino Jesus. E as canções, né, as cantigas falam a respeito desse fato, desse evento. No entanto, o versículo 8, e é onde eu quero começar a nossa reflexão, fala algo muito interessante, que naquela região também havia alguns pastores, né, que guardavam ali no campo o seu rebanho. Eram vigilantes da noite. É interessante que quando a gente ouve pastores, né, a gente acha que eram os Cleils que estavam lá, né, os pastores Cleils, pastor Elias. E não é essa expressão, né, um pastor, e não também o pastor legalzinho do campo, né, o pastor de ovelha, aquele da fotinha, bem legalzinho. Quando a gente estuda a respeito da figura do pastor, cuidador, o vigilante, ele não era um cara muito bem visto na sociedade, ele era um trabalhador de terceira categoria, era o cara que trabalhava à noite, né, que tinha que guardar os animais, não tinha boa reputação. Depois você estuda um pouquinho sobre isso, vai ver que os caras não eram de boa reputação, era uma classe assim um pouco desprezada, tá? Eu não sabia disso, falar a verdade, o pastor acho que já falou um momento, mas prestei atenção sobre isso. Mas eu vi isso também do pastor Heber Campos, acho ele que fala a respeito disso, Heber Campos Júnior, né? E interessante porque já de início a gente se depara do que é o Evangelho. Ele não é né, a boa notícia, a maravilhosa notícia para as pessoas cheias de pompas que estão lá nos palácios, né? Todas bem vestidas e bem tratadas, mas o Evangelho ele começa para ouvintes desprezíveis, né? Para pastores que estão ali trabalhando à noite, ganhando seu sustento com muito esforço, vigilando, cuidando dos rebanhos, né? E no meio disso tudo, imagina a cena, né? Lá no meio do pasto aparece um anjo, né? Se é eu lá, sai correndo, né? Um anjo. Versículo 9 diz isso, capítulo 12, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Normal, né? Quem não ficaria? Né? Você está ali cuidando, contando um caos, e de repente aparece um brilho celestial, o anjo do Senhor aparece para você no meio daquele breu todo, e o anjo já sabendo o que ia acontecer, falou, olha, não temas, né? Não tem mais, porque eu vos trago boa notícia, né? Vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. E é claro que você entende que para todo o povo de Deus, né? Isso aqui a gente não precisa falar, porque a boa notícia de alegria que os anjos vão trazer, para todo o povo de fato né? Uma boa alegria. Essas pessoas, elas, como eu disse, elas se ajuntam numa data como essa, e tem muitas alegrias, elas ficam entusiasmadas, elas revivem momentos nostálgicos, né? Relembram do passado, é aquele parente que mora distante, que vem passar junto, e aproveita para ficar mais um tempo, né? Você está ali, celebra, canta, e come bastante, né? Como nós conversamos aqui, né, irmão Marcos? A gente até tem que pedir depois uma confissão aí coletiva, pedir perdão pelo tanto de comida que a gente come num dia como esse. Muitas coisas gostosas que aparecem para a gente comer, e a gente tem que cumprir toda a justiça, e a gente come um pouquinho de cara, né? Mas essa boa notícia, essa boa nova de alegria, ela tem um público especial, e esse povo é o povo de Deus. Mais à frente isso vai ficar mais claro. A boa notícia
que os anjos trazem é essa: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é a notícia. E isso, olha só, agora vem o sinal, né? Que a gente vai chegar no versículo 14, que é o ponto essencial da pregação de hoje, da reflexão. Mas quando o anjo fala isso, creio que os pastores ficam ali se perguntando: tá, mas e aí? Como é que a gente sabe? O que é isso? Como é que é esse negócio? Quer dizer que nasceu o Salvador, e lógico que eles ouviam falar a respeito disso, né? O Filho do Homem que viria ser o resgatador, o Salvador de Israel, né? Mas, porém, eles tinham uma compreensão errada. A gente sabe que a maioria do povo judeu esperava Jesus de uma forma triunfalista, sentado num trono, né, cheio de glória humana, e estabelecendo o seu reinado, né, executando ali a sua justiça imediata, momentânea. O anjo, para não deixar os nossos pastores aqui perdido, ele dá um sinal para eles como é que esse rei é, onde é que ele está, de que forma ele veio. Versículo 13, 11 diz assim ainda, no 12, né? E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Eu creio que naquele momento eles ficam perplexos, né? Você está falando de um rei que é poderoso, o Filho de Deus, o prometido, o Messias, e é esse o lugar? De tantos lugares para ele nascer, né? Inclusive a frasezinha hoje, né, uma foto com a imagem, com uma frase dizendo, né, de tantos lugares, o único que poderia escolher, né, em que lugar nascer, escolheu nascer no manjedouro, né? O Cristo, né? O único que poderia escolher, né? A gente não pôde escolher, né? Se eu pudesse escolher onde eu iria nascer, né, estaria na Europa nesse momento, mas nasci aqui em Rondônia, no Ji-Paraná, e graças a Deus no hospital, né? Porque alguns de nós não teve essa chance, essa oportunidade, não escolheu onde nascer, né? Às vezes numa bacia, a vizinha parteira chegou lá e a gente nasceu. Jesus poderia escolher onde ele queria nascer, mas ele escolhe nascer no meio de um estábulo, uma manjedoura, perto de animais. E agora esses homens, pastores, né, recebem essa notícia, e subitamente, depois dessa notícia, aí vem o texto onde a gente leu, né, a princípio. Subitamente apareceu com um anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo aquilo que a gente leu na primeira leitura: glória a Deus nas mais alturas celestiais, nas maiores alturas, né? Algumas traduções vão ser diferentes, nos mais altos céus. Um coro celestial, multidão de anjos cantando. Agora não é apenas mais um anjo anunciando, agora é uma multidão, são muitos anjos, cantando e contando a respeito do que havia acontecido naquele momento. O interessante é porque a primeira palavra que esses anjos cantam é glória a Deus. Fala a respeito do nosso fim último, viver para a glória de Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a nossa existência. Agora, a glória de Deus é muito mais do que apenas o brilho que aqueles homens viam naqueles anjos, porque alguns confundem com isso, né? Muitos falam: eu vejo a glória de Deus aqui neste lugar, e o cara confunde com um arrepio que ele teve, com um momento de êxtase espiritual, um momento mesmo de alegria, né, de satisfação que Deus preenche nosso coração em certos momentos. A gente fala: nossa, eu contemplei a glória de Deus. Essa glória que esses anjos estão falando é muito mais do que isso. É muito mais do que a glória que se manifestava de forma, em alguns momentos lá no Antigo Testamento. A gente vê que, quando a gente lê o Antigo Testamento, o Senhor manifestava a sua glória por meio de teofanias, né, que aparições ali, né, uma hora era a sombra que trazia refrigério diante do calor escaldante do povo do deserto, outra hora era a coluna de fogo. Em certo momento diz que a glória também encheu o templo, né, a gente até canta a respeito disso, né. Então, assim, essa glória, de certa forma, ela foi aos poucos sendo demonstrada no Antigo Testamento, mas aqui não. Aqui nós estamos diante de seres
que viu essa glória em todo o tempo, desde que eles existiam. Quando Cristo ainda, na sua glória eterna, lá no, como a gente fala, né, na eternidade passada, esses anjos já contemplavam essa glória de Deus, sabiam o que eles estavam falando a respeito dessa glória, sabia que não era meramente uma exposição pequena diante do esplendor do que de fato é a glória de Deus. E o interessante porque o texto também diz nas maiores alturas ou nos mais altos céus. Aqui embaixo é Romanos que fala, né, que os homens deturparam a glória de Deus. Os homens eles de alguma forma tentaram fazer isso, e a gente vê que a criação vai para um caminho onde cada vez mais tenta menosprezar a respeito da glória de Deus, desobedecendo seu Criador, e cada vez pior, né? E essa é uma corrida ou uma via sem volta, porque tudo caminha para isso, para a degeneração, tudo sem Cristo caminha para isso. Porém, nós sabemos que nas alturas celestiais, nos mais altos céus, a glória de Deus sempre reinou e sempre reinará. E agora sim, nós homens finitos, pecaminosos, pequenos, diante do tamanho desse esplendor, dessa glória, do poder dessa glória, temos a notícia: a glória de Deus desceu de fato até vós. A glória de Deus desceu envolto de faixas na pessoa de uma bebê, uma criancinha, um recém-nascido. Uma virgem, uma mulher escolhida por Deus, carregando a glória de Deus em seus braços. A glória de Deus que um dia desapareceu lá do Antigo Testamento. Lembra que ela foi embora, a glória de Deus, né? Tem até um momento lá que foi-se a glória de Deus, né? Descrito isso pelos profetas, e agora ela retorna novamente. Mais à frente, os discípulos, né, vão testemunhar a respeito disso, os apóstolos, a ponto de o apóstolo João dizer: nós vimos a glória de Deus, a pessoa de Cristo Jesus, o unigênito do Pai. Essa glória agora tem nome, tem corpo, e ela habita entre os homens. A notícia maravilhosa do Natal é essa. A primeira coisa que as pessoas deveriam tomar consciência é que aquele bebê que elas veem nos presépios e que elas confeccionam, né, nas suas decorações, é o que Deus tem de mais precioso, o seu Filho, e é o que Ele enviou ao mundo para salvar o que havia perdido. O sinal mais miraculoso, mais extraordinário, não é o mar se abrindo, não é águas se transformando em vinho, não é multiplicação de pães, não é montanhas saindo de um lugar para o outro. O sinal mais poderoso é Deus em toda a sua glória se vestir de carne, sangue e habitar entre pecadores. E isso Ele fez quando Cristo nasceu. Quando Cristo nasceu. O Deus que nunca teve início, agora como um homem, tem o seu primeiro momento, seu primeiro estágio. Experimenta a dor e a tristeza de habitar num corpo igual a nós. Porém, diz a palavra, né, sem pecado. Sem pecado. Mas no meio de pecadores, sendo cuidado por pecadores, na sua fragilidade, sendo ali observado no meio de animais, deitado em uma manjedoura. Essa é a glória de Deus manifestada aos homens. Os anjos continuam o seu canto dizendo: olha, paz na terra entre os homens. E agora mais uma vez a gente precisa destacar essa paz que os anjos cantam, porque esses homens aqui conheciam uma suposta paz, né, que era a paz romana, pax romana, né? O imperador dava uma carta lá que trazia uma suposta paz. A gente fala de paz o tempo todo, né? Eu quero é paz na minha vida. A mulher quando está brava com o marido, eu quero é paz. As grandes corporações, né, vivem em busca de paz, fazem muitas guerras para alcançarem suas paz, né? Suas pazes. Elas não conseguem, eles não alcançam. A paz que o texto refere é uma paz que está muito além dessa compreensão de uma ausência de guerra, né? É a paz que é descrita como o
preenchimento de todas as coisas, né? A satisfação plena, perfeita, a paz que um dia a gente teve na pessoa de Adão, antes que o pecado entrasse e estragasse tudo isso aí que a gente vê hoje. A paz que fazia com que Deus viesse ao jardim na viração do dia e conversasse com Adão e contemplasse ali sua criação. A paz que sempre habitou até que o pecado entrasse e reinasse. Porém, essa paz um dia foi danificada, roubada, tirada, retirada por causa do pecado. O texto diz lá no Gênesis, você conhece a história, que depois que o homem peca, né, ele é expulso do paraíso, e é colocado ali um anjo, né, com a espada flamejante, para que ele não retorne mais àquele lugar de paz. E desde lá o que a gente só vê é guerra. A gente vê um irmão matando o seu irmão, o Caim, matando Abel. A gente vê guerra entre o povo e o povo sofrendo, o povo de Deus sofrendo. A gente vê o próprio Senhor Jesus depois, né, falando que Ele veio trazer paz e não guerra e não paz, né? Mas diante de tudo isso, a gente tem agora a boa notícia de que essa paz, ela é anunciada. A paz de Deus agora tem o seu retorno na pessoa desse menino que nasce, desse Jesus cheio de glória, dessa criança recém-nascida, envolto em faixas na manjedoura. Agora também traz consigo não apenas a paz em sua mão, ele é de fato a paz que Efésios fala para nós, ele é a nossa paz, o príncipe da paz. Ele é que efetua a paz. E que paz é essa? A paz que traz o cessamento da guerra, não entre eu e meu amigo apenas, não entre eu e os meus, né, os meus, mas a paz que traz a reconciliação mais necessária que todo homem necessita, que é a reconciliação entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Ou entre o homem e o Deus, né? Na verdade, quando Jesus ele vem e traz consigo essa paz, ele traz a esperança novamente, sabendo que a profecia que havia sido dita lá no Éden, né, de fato agora estava sendo anunciado por esses anjos. Veja bem, irmãos, o que é mais interessante aqui é notar, e a gente nota isso de uma forma, pelo menos, eu não sei se você consegue notar isso, mas dá-nos entender que esses anjos eles estão muito felizes de anunciar isso. Eles estão cantando, eles estão falando a respeito de Jesus e falando da paz que eles não necessitam, de certa forma, porque eles estão em paz com Deus. E Deus não socorre a anjos caídos. A promessa que Ele socorreria os seus, né? E os seus ali, nós, a humanidade que foi ferida pelo pecado, distanciada pelo pecado, a qual Ele decidiu, né? E a gente vai falar isso no último ponto aqui, trazer novamente para si, né? Reconciliando, trazendo perdão para este homem. Portanto, o que me chama a atenção é o fato de em nenhum momento esses anjos, né, eles mostraram uma certa tristeza ou um desânimo em falar a respeito dessa paz. Eles estão felizes e contentes porque estão anunciando a boa nova, a notícia de alegria, de grande alegria, e essa notícia que vai beneficiar homens, a qual Deus decide salvar. E este é o próximo ponto aqui, né, do cântico, né? Quando ele diz paz na terra entre os homens, que homens é este? Aos homens a quem Deus quer bem. A quem Deus quer bem. Infelizmente, ou felizmente, vou falar igual o Ed, né? Se fosse Deus, podia falar para todo mundo essa paz. Não, mas não é. Não é para todo mundo essa paz. A paz no seu relacionamento social, você pode trazer ela para todo mundo. Você pode ter paz lá com o seu chefe, com seus amigos, colegas de trabalho, né? Não tem nenhum problema, vive em paz com todo mundo. Agora, a paz que livra do inferno, da perdição eterna,
essa paz que o Filho nos trouxe na pessoa de Jesus Cristo, quando Ele encarna, essa paz somente pode ser concedido a quem Deus quer bem. E quem Ele quer bem, você sabe muito bem. Os que de antemão Ele escolheu, Ele elegeu no seu santo conselho. A palavra que diz aqui aos que quer bem é o que Ele no seu santo conselho decidiu salvar. Ele na sua livre escolha, sim. E também não fez assim, eu quero você, no sentido de, deixa eu ver, salamelinguê, o escolhido foi você. Não é isso. De antemão Ele nos conheceu, diz a palavra. Lá na eternidade passada, quando não havia nada, nem eu e você, Ele nos conheceu, Ele te conheceu e decidiu que um dia te salvaria, que você o conheceria. Lá Ele te quis bem. Aí quando Ele te quis bem, Jesus então vem e diz, olha, começou, os anjos dão o start lá, olha, nos chegou o momento, glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem. Começou o grande projeto de Deus sendo agora executado na pessoa de Cristo Jesus quando este encarna. E nós damos graças a Deus porque creio que você e eu somos uma dessas pessoas. Pelo menos a gente acha, né, isso. Eu creio que sou, né? Posso estar enganado, mas eu não quero estar enganado. A convicção que eu tenho, mediante o que Ele me diz, não por causa de mim, é isso a palavra fala, né? Não é por causa do meu mérito, que eu não tenho mérito nenhum, nem você, em relação a isso. Então a gente descansa nessa maravilhosa notícia, de que o amor dEle é poderoso para de fato nos salvar, a ponto dEle trazer o seu, como eu disse aqui agora há pouco, o seu bem mais precioso, o seu Filho. O seu Filho, Ele envia como um Salvador e resgatador das vidas que de antemão Ele decidiu querer bem. Agora, entenda algumas coisas para a gente finalizar, irmãos. Eu acho interessante só a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Primeiramente porque a gente sabe tudo isso. Isso aqui não é novidade para você. Você já ouviu essa história quantas vezes? Quantas vezes? Você ouviu essa história um dia e foi tão poderosa na sua vida que você não aguentou e se rendeu a Ele. Você se rendeu a Ele, você disse, não, este é meu Salvador, eu quero para sempre esse meu Senhor. E a gente necessita desse Salvador. Esses homens, aliás, esses anjos não necessitam. E eles falam com grande alegria. Eles glorificam a Deus de fato, eles dão glória a Deus, eles vivem para a glória de Deus, eles executam o serviço de Deus de forma satisfeita, plenamente, em saber que Deus os escolheu, eles simplesmente para dar a boa notícia, que eles não conhecem, eles não experimentaram o estado de salvação, né? Porque estes não caíram. A história nos conta, a história bíblica, que houve um que levou a terça parte dos anjos. Estes caíram e este não tem salvação. Deus não socorre a estes. O que lhes resta é o inferno eterno a esses anjos. Mas quanto a nós, criaturas feitas um pouco menor que estes, Deus decidiu socorrer. E o que deveria haver nas nossas vidas, irmãos, em todo o tempo, era essa glorificação a Ele, esse reconhecimento, esse altar de glória, em saber que Ele de fato decidiu nos amar. Então glórias a Ele. Num dia como esse, especialmente, como eu disse, é impressionante que alguns de nós esquecemos até nesse dia. A gente fica tão feliz com o parente que veio nos visitar, que a gente esquece do Jesus que um dia desceu na manjedoura, humilhando-se totalmente, sujeitando ao estado de carne igual a nós, para efetuar tão grande salvação. Deveria a gente repensar um pouco sobre a nossa forma de como a gente tem glorificado a Deus através dessa grande notícia que nos chegou, não apenas como notícia dada, mas notícia executada sobre nós. Afinal, a paz agora voltou a reinar entre nós e Deus. Você pode ter uma vida, desculpa a palavra, infernal, no sentido de você às vezes ser perseguido no seu serviço, você ser maltratado, até às vezes
por alguém da sua família, você viver uma vida cheia de sofrimento, dificuldade, você fala, nossa, quando é que essa vida vai melhorar? No entanto, veja do que você foi livre, veja o que você foi contemplado, né? Sorteado. Você foi escolhido por Deus para ser salvo. Deus decidiu executar a sua paz sobre a sua vida. Deus decidiu te querer bem e te amar, a ponto de dizer, o meu filho é a resposta do meu amor para você. Porque Ele sabia que nós não teríamos nenhuma condição, nunca tivemos e nunca teremos condições de reconstruir esse caminho, esse acesso a Deus. No entanto, Cristo refaz essa ponte agora, a ponto de Hebreus dizer para nós, lá no livro, olha, agora a gente tem confiança nesse sumo sacerdote, nesse grande sumo sacerdote. Portanto, a gente agora tem a condição de chegar a Deus, por causa do mérito dEle. Em qualquer momento, em qualquer instante, a gente sabe que tem a condição de chegar diante de Deus, porque nós seremos ouvidos por Ele, mediante o que Cristo fez por nós, executou a paz, nos reconciliou com Ele mesmo. E a gente deveria aprender um pouco, então, além de aprender com os anjos, para a gente encerrar, aprender com os pastores que ouviram essa notícia. Veja que o texto, versículo 15, diz que quando os anjos se ausentam, ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns para os outros, vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. A confiança no Evangelho, em saber que isso não é coisa de homem, não é coisa de pregador, isso é coisa de Deus. O Senhor nos deu a conhecer. Graças a Deus nós temos aqui um pastor extraordinário, brilhante, com muita sabedoria, mas quem nos dá a conhecer é o Senhor, através do pastor Cleilson, através dos demais pregadores que a gente ouve no dia a dia. Essa mensagem pertence ao Senhor. Ele escolhe alguns vasos dele, alguns ele escolhe com mais graça, com mais poder, desenvoltura, mas essa mensagem, essa palavra é do Senhor, e quando de fato a gente crê que é do Senhor, a gente obedece, a gente proclama ela, a gente vive ela, a gente executa ela, afinal é o Senhor que nos deu a conhecer. Irmãos, olha que graça maravilhosa. Sabe aquele vizinho que às vezes você xinga ele, que ele tem uma unção alta, que não respeita ninguém, não sei o quê, que vive uma vida devassa, esquisita? O Senhor não deu a ele a conhecer a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor não se revelou para ele, o Senhor não abriu os olhos dele, o Senhor não penetrou no coração daquela alma, daquele ser ainda, mas a você, a mim, a nós, Deus deu a conhecer essas coisas. O Senhor Jesus se revelou a nós por meio da pregação do Evangelho, a nós, independente do que nós somos, independente do que gosto que a gente tinha, da vida que a gente levava, o Senhor decidiu se revelar a nós por meio da pregação do Evangelho. Essa é a bênção do Evangelho, e é isso que salva as nossas vidas. Essa é a certeza que a gente tem, é quando de fato a gente compreende o que Ele nos disse, não aqui intelectualmente, não as palavras benditas, mas é quando a gente ouve e a gente crê no coração, na mente, e a gente abraça isso e diz, não, eu quero viver para esse Senhor. Esses pastores, lembra o que eles estavam fazendo? Eles estavam lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas, o anjo apareceu, começou a falar, aí o texto diz, versículo 16, foram apressadamente e acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura, e vendo divulgar o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos ouviram, se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, aguardava essas palavras, meditando no coração. Voltaram, e então os pastores, glorificando e louvando a Deus, por tudo o que tinham ouvido e visto, e como lhes foram anunciado. Quando a gente ouve o Evangelho, não importa onde a gente está, o dia que Cristo se revelou a nós, e se Ele não se revelou a você, o dia que Ele se revelar a você, entenda muito bem, a gente não se importa mais com o que a gente estava fazendo, se era cuidando de ovelha,
se era pegando um balde d'água num poço, a gente deixa o balde para lá, a gente deixa as ovelhas e a gente vai daquilo que é mais importante, a notícia a respeito do Salvador, e a gente vai ao encontro dessa notícia. Depois a gente volta, depois que a gente fala com Jesus, a gente tem aquele momento gostoso, aí o pastor fala, vem cá, agora você vai lá, paga as contas certinho, tá? Jesus mudou sua vida, mas a conta continua, tem que trabalhar, tem que fazer, mas mudou algo no mundo espiritual. As amarras que nos algemavam do pecado foi desfeita pelo poder dele. O diabo que tinha domínio sobre nós foi de fato retirado da nossa vida, porque ele nos comprou com o seu sangue precioso. O menino que nasceu aqui é visto na manjedoura, bonitinho, fofinho, é um menino que tem a consciência de que vai crescer e virar um homem, e um homem de dores, que sabe o que é padecer, e que chegará um momento em que ele vai dizer, Senhor, Deus meu, se possível, passa de mim essa hora, contudo seja feita a tua vontade. Foi para essa hora que eu vim, Pai. Foi para essa hora que eu nasci naquela manjedoura. Foi para essa hora que de fato a gente concordou lá na eternidade, de que eu viria e daria a minha vida pelos seus. E lá na cruz, morrendo por mim, por você e por todos que ele de antemão quis bem e elegeu para conhecê-lo, executa a sua salvação. Sai de cena um presépio, cheio de animais bonitinhos, talvez um cheiro não tão agradável, mas agora o que dá lugar é uma cruz maldita, pendurado o nosso Salvador, o único santo que essa terra viu, o único sem pecado, morrendo agora por pecadores, morrendo para que a paz voltasse a reinar na sua vida, na minha vida, morrendo para que a glória de Deus que um dia foi roubada da nossa vida voltasse a brilhar sobre as nossas vidas, morrendo para que agora nós, pecadores distantes de Deus, fosse reconciliados com Ele e pudéssemos ter lugar à sua mesa, não apenas um dia como esse, dia 25, mas todos os dias e por toda a eternidade. Não sofreremos mais a dor, por mais que haja dores aqui, tristezas, há uma certeza que a gente carrega em nosso coração, que no dia que a gente vê esse menino frágil, que não mais terá esse rosto, e nem mais a cabeça sangrando com a poeira sobre os seus olhos, mas que virá em grande glória, o dia que ele manifestar, então toda essa verdade aqui se concretizará em nossa história. E o povo que jazia em grandes trevas, e que jaz em grandes trevas ainda momentânea, verá a luz completa. O sol da justiça brilhará, e para sempre. Que você possa ter essa esperança, meu irmão. Que o Natal para você seja mais que um dia de comer panetone, chocolate e ver seus amigos queridos, que é tudo muito gostoso e bom, mas que além disso você possa repensar essas coisas e compartilhar com os seus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.